Novas informações no caso do atropelamento que resultou na morte de um idoso na PR-445. Ele tentava atravessar a rodovia correndo. O motorista se apresentou. A novidade é que não era ele que estava realmente dirigindo, mas a mulher dele e que não tinha carteira de habilitação. No final da semana passada, foi ouvido o homem que se apresentou como condutor da Montana Vermelha envolvida no acidente no último dia 20 de junho na PR-445. Uma câmera de segurança registrou o momento em que José Laureano de Oliveira foi atropelado. O idoso de 81 anos tentava atravessar a rodovia a pé. A Polícia Civil identificou que, na verdade, outra pessoa que não possui carteira de habilitação é quem estava atrás do volante. A princípio, nós estamos ainda aguardando o bateu da Polícia Militar, ele demora alguns dias úteis para entrar no sistema e onde é arrolado quem teria se apresentado como condutor, o croquis do acidente, como foi a dinâmica dos fatos, mas inicialmente foi nos informado que seria um masculino, um homem que estaria dirigindo o veículo que acabou atropelando um senhor de idade. Nós fizemos um primeiro contato já com esse proprietário do veículo e na sexta-feira ele foi ouvido e confirmou que não foi ele quem estava dirigindo. Quem, na verdade, estava dirigindo o veículo seria sua esposa, que ficou muito abalada ali com a cinemática do acidente e com os fatos. Ele acabou tirando ela do local e assumindo de maneira irresponsável, como se fosse ele o condutor do veículo. Ela, inclusive, não é habilitada, mas pela dinâmica, pelas provas já inicialmente envolvidas, ela não estava com excesso de velocidade, ela não estava dirigindo de maneira que causasse algum perigo de dano a terceiro. A Delegacia de Trânsito da Polícia Civil entende que o idoso, ao não atravessar na passarela, deu causa ao acidente. No entanto, o casal também será alvo do inquérito policial. Os crimes e infrações estão previstos no Código de Trânsito Brasileiro e não se encaixam no contexto de um homicídio culposo. Ali o acidente se deu porque um senhor pulou sobre a barricada que tem entre as vias, não é um local adequado para travessia de pedestre, a poucos metros de distância tem uma passarela que é o local adequado para se atravessar uma rodovia, e ele por essa atitude, sem tomar as devidas cautelas ao tentar atravessar a rodovia, deu causa ao acidente. Ela parou ao local, o único erro foi essa de não se identificar as autoridades como sendo a condutora do veículo. Por isso, obviamente, responderá pelo crime de inovar ali de maneira ardilosa, alterando o Estado ou as pessoas que se envolveram no acidente. Tem um crime próprio no Código de Trânsito que prevê esse delito. Ademais, por ela não ser habilitada e o marido ter dado o carro para ela dirigir, ele responde também por entregar o veículo à pessoa não habilitada. Então, quanto a são crimes conexos, mas que não têm relação com o acidente. Com o acidente, apurar se ela teve ou não culpa nesse acidente. Ao que tudo indica, e de maneira preliminar, nos aponta que quem teve culpa exclusiva foi a vítima ao atravessar em local proibido, não se atentar ao fluxo de trânsito. Então, a princípio, não temos indícios de um homicídio culposo praticado por ela, mas ela poderá responder por outros crimes, como, por exemplo, inovar ali sobre o Estado e as pessoas envolvidas no acidente, bem como o marido por ser coautor nesse crime e por entregar o veículo à pessoa não habilitada. A mulher que dirigia a Montana ainda será ouvida pela Polícia Civil. Para configurar o crime de dirigir sem a devida permissão e gerando perigo de dano, você tem que não saber dirigir, ultrapassando o sinal vermelho em alta velocidade, fazendo zigue-zague. Exatamente. E ali, ao que tudo indica, não, ela estava dirigindo, ao que tudo indica, em uma velocidade regular, na mão certa, no trânsito certo, e que foi surpreendida por uma entrada de inopino, de supetão de um senhor, atravessando uma rodovia que não é esperado isso, numa rodovia, num ponto onde não tem faixa de pedestre. Então, são essas circunstâncias que, obviamente, ainda é muito cedo, temos que ouvir os policiais, ouvir eventuais testemunhas, mas ficou comprovado que
era a mulher que estava dirigindo o veículo e não o homem que se apresentou que é seu marido.